Tararara. Pessoal, vocês estão escutando bem aí? Dá um joinha aí quem estiver escutando bem, só para a gente saber se o áudio está chegando legal. E aproveitar também, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa que sentiu essa semana no seu dia a dia aí, é uma hora bacana agora para a gente discutir. A gente vai falar aqui sobre o que rolou esta semana, que a gente usou como notícias. Olha lá, quer saber qual é o tema? Então, a gente vai trazer um pouco daquilo que a gente viu de notícia que é importante, que a gente tem usado no nosso dia a dia como ferramenta para planejar aí os próximos passos. E Daniel Ikovics aí. E a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo que o Mike Del Prete, que é um cara que tem uma visão global, que ele analisa diferentes mercados no mundo e está fazendo essa análise. Hoje ele fez uma transmissão explicando algumas coisas que estão acontecendo no mundo e como é que ele tem enxergado este momento. A gente vai fazer um resumo para vocês aqui dos principais pontos que ele trouxe. E vai falar também sobre uma projeção que o Itaú divulgou agora para os nossos próximos meses e para o ano que vem, enfim. Obviamente que é uma projeção baseada nos dados que o Itaú tem hoje, mas isso foi claro para a gente. Isso. Não é uma projeção, pode ser que daqui 15, 20 dias ela mude, mas a gente meio que está planejando cada quinzena de trabalho, não dá para fazer planejamento de longo prazo. Então, hoje a gente tem os dados do Itaú, baseado nos números de hoje. A gente vai comentar um pouco sobre isso, aproveitar todo o conhecimento de economia que este nobre rapaz que está aqui com a gente tem, e aí a gente, com isso, tenta trazer alguma luz para vocês, que é o que a gente está fazendo toda sexta-feira aqui na Imóvel, de trazer informação sobre mercado e notícias boas, né? Sair um pouco dessa doideira que está rolando. Bom, Luiz, a gente está aí já com uma turma, a hora que você quiser... Vamos seguindo. Bora. Então, beleza. Vamos lá, vamos começar por onde? Vamos começar pela análise que a gente viu ontem com o pessoal Europa e tudo mais, né? Foi bem interessante. Muito boa. Vamos começar por lá, então. Então, ontem a gente participou de o que a gente tem feito, e a gente falou que ia fazer isso lá atrás, quem está acompanhando nossas lives sempre, a gente está tentando aqui condensar para vocês uma série de informações que o resto do mundo tem, tentando traçar uma régua paralela, porque não tem precedente, não tem um manual de operações nesse momento. Então, o que a gente está fazendo observando o que acontece em outros mercados que estão 15, 20 dias, um mês na nossa frente, observando os dados e observando as reações desse mercado, tentar traçar um paralelo levando em conta a nossa realidade. Né? Então, e dessa forma, tentando criar algumas ações que façam sentido para poder ajudar vocês nesse momento. Então, vamos lá. A gente ontem assistiu do AM Group uma apresentação que tinha gente do México, tinha gente da Etiópia, foi Turquia, todas as continentes, tinha gente dos Estados Unidos, Inglaterra, tinha gente da Ásia, enfim, vários CEOs de diferentes empresas trazendo ali as suas percepções e tal. O que a gente fez foi, vamos olhar para outros setores, entender o que esses setores estão trazendo de informação, e aí a gente aqui tenta contribuir com vocês as ideias todas. Isso, eram setores relacionados ao digital, né? Então, por exemplo, não necessariamente só na parte imobiliária, mas tinha, por exemplo, concessionárias digital. Isso. Exatamente, concessionárias de veículos digital, portal de empregos, empresa de dados e de entretenimento. Tinha, que mais? Tinha o próprio pessoal da AM Group, que é um grupo de consultoria gigante, que tem exato. Em diferentes lugares do mundo. Tal. Enfim, toda essa coletânea. O que mais te marcou ali? Vamos ver se foi a mesma coisa que marcou para mim. Foi quando uma CEO, eu não lembro o nome dela, mas ela mexia... ela tinha dois negócios, né? Tanto na parte imobiliária quanto na parte de veículos. E foi basicamente a análise que a gente percebeu assim, qual dos dois mercados seriam mais afetados pelo processo, nesse curto prazo, né? Pelo processo aí do Covid, do Covid, no caso do Brasil. Mas assim, o mercado de automóveis,
ele tende a ser menos impactado porque você consegue levar o automóvel até a pessoa, que era o que as empresas estavam fazendo, né? Ela estava citando que estão fazendo delivery de test drive. Exato. Já que o cara não pode ir até a concessionária, eles entregam o carro higienizado lá na casa da pessoa que tem vontade de comprar, o cara testa o carro e se quiser já fica com o carro ali. Isso. Né? Ao passo que no mercado imobiliário, obviamente, é impossível você levar o imóvel até a pessoa, né? Uma montanha não vai até mão, né? Exatamente. Mas a gente tem visto várias atitudes, inclusive, bem criativas, no sentido de pessoas utilizando até zeladores, né? Então, é um mix entre zelador, o corretor e o cliente, fazendo esse tour, né? Que, obviamente, é uma, vamos chamar, manobra criativa de curto prazo, mas que, de fato, tem funcionado para quem precisa fazer uma visita e, de fato, não consegue, né? Estão tentando tampar os buracos de alguma forma para a coisa não parar 100%. Exato. Agora, foi interessante depois que isso gerou para a gente aquela reflexão de o quanto tudo isso vai impactar nos imóveis ou no mercado de imóveis, principalmente na concepção de produtos. Correto. E aí eu vou compartilhar com vocês assim o que a gente estava discutindo. Muito provavelmente daqui para frente, esta preocupação vai estar no radar de todas as pessoas, ou seja, e quando isso se repetir? Né? A gente agora teme que isso possa se repetir daqui a um tempo. Então, muito provavelmente, os novos produtos imobiliários vão ter que pensar na logística de um momento onde você tem muitas entregas. Porque imagina o seguinte, um condomínio com 4, 5 torres, 600 apartamentos, sei lá, onde todo mundo está fazendo pedido na hora do almoço. Se 10% dos pedidos chegarem ao mesmo tempo, você passa a ter 60 motoqueiros na porta do teu condomínio, né? Se todo mundo começa a fazer pedidos e entregas de compras, aqueles caminhõezinhos que fazem as entregas de supermercado, você passa a ter que ter um departamento de expedição e logística num condomínio grande para poder lidar com tudo isso. Porque você não pode ficar botando essas pessoas para dentro por conta da segurança. Então, muito provavelmente, a gente vai ter produtos desenhados no futuro levando em conta este contexto que a gente viveu, que a gente nunca tinha passado. Essa é uma coisa interessante para a gente observar e talvez os clientes tenham essa preocupação também, né? Outra coisa que me chamou a atenção também foi naquela projeção que eles fazem de período, onde a gente tem o lockdown, que a gente fica travado de fato, como a gente tem vivido no momento. Depois tem uma área cinza ali, né? Que é uma área de... Você tem um regime semiaberto. Você sai, mas usa máscara, você tem um período ali. Então, isso provavelmente deve afetar muito das nossas relações com clientes, né? O cliente provavelmente, quando for visitar, vai preferir visitar imóveis que não tenham pessoas morando, né? Enfim, ou vai pedir para agendar a visita e os moradores não estarem na casa na hora que ele vai visitar. As pessoas também, enfim, o Mike Del Prete hoje também falou a respeito disso, dessa dificuldade de fazer as visitas no futuro por conta das pessoas não quererem gente entrando em casa. Vai existir uma faixa ainda de insegurança, né? Mesmo com as coisas mais equalizadas, vai existir uma faixa de insegurança, o que vai exigir e vai dar a chance para você, corretor, de se fazer um cara criativo e perspicaz, né? Para ajeitar tudo isso, ou seja, a intermediação passa a ser não só do imóvel, do produto, mas a intermediação das relações. Exato. Isso que é muito louco. Então, se o cara não tiver se for alguém com pouca sensibilidade, um corretor que não tenha muita sensibilidade em como dirimir essas questões no futuro, de, eu vou trazer gente estranha, não quero muitas pessoas, vem só uma, vem duas, não quero muita gente na minha casa, enfim, isso vai acontecer, é um fato, né? Eu achei que esse foi um outro ponto que me chamou muito a atenção. Exato, mas assim, mostra, eu achei interessante. Então, de novo, né, Turquia, Reino Unido, até Etiópia, como é que todo mundo, entre aspas, foi afetado como um negócio, já montou as estratégias de trabalho, né, e obviamente precisa ser criativo nesse momento para que o negócio, obviamente, não deixe de existir e ele consiga se adaptar a uma nova fase. Ponto. É isso aí. Mais alguma coisa sobre esse meeting que a gente assistiu lá? Não, ou vamos passar para vamos para o outro. Do Del Prete? Vamos passar para o Del Prete? Sim.
Então tá, Tem eu a vou mostrar aqui folhinha. aquele desenho. Tem aqui ó, uma folhinha. Esse Eu é acho que o ela desenho que é. todo mundo vai começar a ver daqui uns dias. Todo mundo vai começar a ver este desenho aqui, ó. Tá Ah, tá dando ao para enxergar contrário, bem cara. aí? Ih, tá ao contrário? Tá ao Então, agora contrário. não tem como mudar. Então você imagine isso ao contrário, Aham. né? Não, se você Ah, apontar no desenho, vai ficar fácil para ver. isso. Vamos entender o seguinte aqui, ó, que é o que a gente estava entendendo ali. A gente vinha num crescente aqui com os negócios imobiliários acontecendo do início do ano, quando para aquele período de festas e tudo mais, e de repente a gente tem uma queda por conta deste problema. O que é interessante, esta é a projeção que o Delprete faz e apresenta lá, o que é interessante entender assim, a gente tem uma velocidade muito rápida na queda, Uhum. né? Onde os leads diminuem as transações, diminuem as visitas aos imóveis, diminuem inclusive as captações. Esse é um ponto também. Depois, Luiz, você pode, acho que você tem anotado aí mais ou menos os Tem os percentuais que números. ele tem visto, a Uhum. gente comenta isso. O que é importante a gente entender nesse momento? Porque a pergunta de $1 milhão é quando as coisas vão voltar? Porque está todo mundo com essa expectativa. Como é que a gente volta agora? Quando a gente vai voltar? Como é que vai acontecer? Se Isso. vocês olharem bem, o Brasil hoje, né, assim como os Estados Unidos e tal, a gente está muito lá em cima nessa curva de desaceleração. Então, muitos de vocês ainda devem estar percebendo que tem negócios acontecendo. Tem coisas rolando, funcionando, enfim, as coisas estão ainda acontecendo num ritmo menor, mas ainda acontecem. A Itália, né, segundo o Delprete lá e as análises todas que ele faz de dados, porque isso aqui tudo é fundamentado em dados, tá? Com Não é base, nada no exato. achismo. Tá? Vamos deixar isso claro. Não é o achismo, o Delprete faz toda a análise dele baseada em dados. O que ele diz é que a Itália já está chegando ali, ó, muito próximo do ponto de inflexão, né? Então, assim, existe a desaceleração dos negócios e tal, mas à medida que a curva de contaminados está diminuindo, etc. e tal, você começa a chegar perto da zona de inflexão. Como é que ele sabe disso? Porque ele também analisou os dados da China, né? Então, ele analisou as curvas do Isso. problema do coronavírus na China e analisou também os processos com o mercado imobiliário. E aí ele diz que a China já está num ponto mais avançado, em que ela começa, você pode ver que o mercado começa a acelerar, ele não acelera na mesma velocidade que ele cai, obviamente, porque é a tal da zona de insegurança que a gente vinha Uhum. comentando agora há pouco, ainda as pessoas vão ter um pouco de medo, mas as coisas começam a retomar. Importante coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, essa zona toda aqui, que é o impacto que acontece nos negócios, ou seja, tudo que está aqui para cima, que a gente deixou de fazer nessa curva, na realidade está comprimido ali. A gente tem a chance de retomar todos esses negócios num futuro, obviamente, dependendo de todos os pontos econômicos, que a gente vai falar daqui a pouco, da projeção do Itaú, Uhum. mas a gente teria como retomar. O importante entender é que meio que o mundo está passando mais ou menos por este mesmo processo aqui, e talvez esse gráfico passe a ficar muito presente em tudo aquilo que vocês enxerguem por aí sobre Isso. o coronavírus. De uma maneira geral, esse gráfico ele tende a ser repetido em todas as economias, porém Em com todos os setores de angulações, negócio também. exato, porém com angulações diferentes, né? Exatamente. Alguns tá caindo muito e muito rápido, outros retomando mais lento, mas com uma projeção maior, enfim. Então, vai de acordo com, por exemplo, um número que a gente acabou nem comentando. Eu vi o impacto de receita, né, em empresas por segmento na parte de serviços. O mais impactado foi vestuário, 91% de queda, seguido por estacionamentos, 86% de queda. Aí Sem vinha os dúvida. outros para baixo, né? Mas a média dos serviços foi 64%, tá? Em receita. Exato. Mas também, é como a gente já falou aqui, é o setor mais elástico. É aquele que tem um É, nível de resiliência maior também, né? Ele isso, consegue se recuperar com maior velocidade. isso, Por que a gente está trazendo este esse dado para gráfico. vocês aqui, esse gráfico, que infelizmente ficou ao contrário, mas eu acho que deu para entender, né? A gente vinha crescendo, cai, depois volta a acelerar, entendendo o que está acontecendo com a China, entendendo o que está acontecendo com a Itália. A gente ainda está lá em cima, então tem negócios acontecendo. Por que a gente está trazendo isso para vocês? Para sinalizar, sim, o mercado vai retomar. A gente sabe que este monstro gigantesco que é o mercado imobiliário, ele se transforma, ele não morre, Uhum. entendeu? Então, o que vai acontecer com a gente é que você tem que se preparar porque as coisas vão voltar, vão de forma mais lenta, como colocaram aqui, ó, a recuperação é mais lenta, deve levar mais de um ano, não sei,
O que vai determinar isso, na realidade, é a quantidade de crédito que você vai ter no mercado, que é o que movimenta o nosso mercado. Os bancos estão bem confiantes de que podem manter aí um nível de crédito forte, né? É uma mistura entre crédito e expectativas, né? Economia é isso. Exatamente. É isso aí. Então, Mas, assim, se a gente tiver crédito, tiver boas oportunidades, o mercado acelera com alguma velocidade. Exato. Então, por exemplo, analisando os dados que a gente tem ali, Estados Unidos, Itália, né, por exemplo, que já estão um pouco mais à frente. Os Estados Unidos estão um pouco para trás do Brasil nesse ciclo, mas obviamente eles têm sentido muito mais. Tá? O impacto lá está sendo violento. O impacto dentro do mercado imobiliário ele se dá em 4 fases. Tá? Primeiro, é uma queda de tráfego nos sites, né? Que depois a gente já vamos tratar, só vou passar os macros, tá? Tráfego, aí você tem os leads, aí você tem novos imóveis, que são as captações, né? E você tem as transações. Tá? Exatamente. Em média, então, na primeira etapa, lá no começo, né, que é tráfego no seu site, faço a seguinte pergunta para todos. Analisem no seu negócio qual foi esse delta, ou seja, com relação ao mesmo período do mês passado, quanto você teve de impacto dentro do seu site. Tá? Em pesquisas. Pessoas, visitantes, que é o cara que é a parte inicial da pesquisa dele, né? Muitos de vocês devem ter aqui o Google Analytics ali como uma ferramenta no seu site e tal. Dá uma olhada, observa o nível de tráfego. Como é que está o tráfego nesse último tempo. Né? Segundo o Delprete aqui, o que ele tem percebido é o seguinte, existe uma queda de 30% a 40% no tráfego dos portais. Dos portais, né? Ali Exato. acontecendo. Agora, quando a gente chegar lá e falar das transações, é muito interessante. O tráfego não cai na mesma proporção que as transações. Ou seja, as pessoas elas não deixam de ter a vontade, o interesse de comprar, elas simplesmente param de transacionar, mas os caras estão lá pesquisando. Talvez esse cliente, quando voltar para o mercado agora, ele vai voltar num nível de informação e de preparo infinitamente maior, porque ele teve tempo para ficar em casa ali, olhando, observando, entendendo, anotando, trocando ideia. Ou seja, ele vai exigir de você também um nível de conhecimento absurdo. Exato. O Wilson está falando ali que o dele despencou, né? E aí, tem que, o mês passado foi o maior em 12 meses. De fato, março as coisas vinham aquecendo, bacana, porque a gente estava tendo queda de juros, os bancos colocando financiamento, enfim, a gente teve um mês de março aquecido, muita gente. Então, nessa primeira etapa, vamos dizer assim, né, que é o tráfego, a média dos portais, tá? Isso em Inglaterra, Estados Unidos, foi na faixa de 30% a 40% de redução no tráfego, ou seja, volume de usuários no site. Tá? Isso. Aí vamos para a segunda etapa agora, que é lead, que é o cara, beleza, que já pesquisou e está interessado em prosseguir por alguma coisa. É quando o cara sai do anonimato, né? Ele está anônimo ali visitando o seu site, visitando um portal, ele sai do anonimato. Que é a segunda fase, digamos assim, né? A queda nesse cara já foi um pouquinho maior, percebendo, obviamente, de novo, nos grandes centros, né? A gente já fala aí na faixa de 30% a 50%. Isso vai depender... Esses dados estão vindo das grandes empresas nos Estados Unidos, que é onde ele consegue acompanhar, e algumas das grandes empresas, algumas das grandes redes na Europa, que também ele consegue acompanhar. Então, lá ele fala de 30% a 50% de queda no número de leads gerados. Né? Isso. Então, assim, você vê 30% a 40% no número de visitações ou de busca. Usuários buscando. Depois você tem de 30% a 50% na quantidade de leads. Conforme a gente vai descendo aqui... Olha só, que bate... Ontem a gente, quando estava com o Quexixian aqui da Mirante conversando, ele falou, os meus leads diários caíram pela metade. Ele deu exatamente isso. Ou seja, de 30% a 50%, ele está no 50%, está no limite mais alto ali. Né? Ele falou, caíram pela metade. Então, é interessante a gente fazer esta régua. Eu vou bater isso de novo. Fazer esta régua paralela com os mercados de fora para a gente conseguir entender os nossos números aqui e projetar alguma coisa. Ela é muito elástica, ou seja, ela é muito influenciada pelo tipo do imóvel e pelo ticket do imóvel. Obviamente, quanto maior o ticket do imóvel, menor a quantidade de interessados você tem naquele período. É isso aí. Né? E aí a gente vai para a terceira fase, que são as
novas captações ou os novos produtos entrando no mercado, Uhum. né? A gente tem batido muito na Imóvel aqui, conversado muito com todo mundo, que o teu cliente vendedor é o cara que continua ativo no mercado hoje. É o cara que está ali, você tem relacionamento, tem o contato, e ele continua sendo seu cliente. Não é porque o mercado entrou num estado de congelamento que ele deixa de ser seu cliente para você retomar com ele daqui a um tempo. O comprador, sim, esse congela, você não tem como acessar o cara porque o cara não se revela. Tá aí, os leads caíram. Uhum. Mas o vendedor está ativo, ele está vivo, ele está lá. Você tem obrigação de manter esse cara no teu Engajado, dia a dia ali, engajado, entendendo, informando ele sobre isso. Talvez informar ele sobre isso aqui, ó, é uma coisa que pode ser interessante, você depois buscar esse tipo de informação, preparar um e-mail legal e falar, olha, calma que o mundo não acabou, as coisas daí tendem a voltar. Uhum. E aí, o que ele fala aqui, estou olhando na colinha, é que no caso das novas captações, elas caem de 50% a 60%, é a queda média que a gente viu nos outros países Isso. na Europa e nos Estados Unidos, né? Aí chega na última etapa, que é transações, que são fechamentos. Isso, Né? exatamente. Então, isso, o que é o fechamento? É o cliente que já estava no fluxo. Né? Já estava no fluxo. Então, ali a gente Esse cara está percebe... lá 2, 3 meses, 6 meses, né, no processo com você e agora está ali no momento de fechamento. Exato. Então, por exemplo, olhando números da China, porque daí, óbvio, né? A gente viu os números que tem o ano novo lunar deles, então as transações ali naquela etapa sempre caem a zero. É normal, todo ano é assim, né? Mas, passando já um pouquinho, as transações 3, 4 semanas depois, que deveriam já estar no volume normal, estão na faixa de 70, 80, 90% menores. Ali foi a facada, ali que está o... É porque coincidiu, né, Luiz? Coincidiu a parada do calendário deles lá do Ano Novo Lunar que aqui é diferente. Com a crise do o lockdown do completo vírus. lá. Então, assim, imagina que os caras já estavam parados, aí esticaram o processo por conta do vírus, né, do problema de saúde, e isso praticamente esticou todo o processo e chegou a 70%, 90% de queda. Isso. Né? Ó, por exemplo, o Luiz comentando, o problema é acreditar em qualquer informação vinda da China. Exato. Isso. Mas, infelizmente, é a única informação que a gente tem. Ou seja, quem está mais antigo no processo de... Antigo, entre aspas, né? Que é 2 meses na frente, vamos dizer assim, em que o longo imobiliárias. o longo prazo hoje virou 3 meses, né? Exato. Então, 3 meses para trás é antigo já. No atual cenário do mundo, 3 meses para trás, pô, é uma eternidade de tempo. Exato. Agora, por exemplo, os números do Brasil tendem a ser nesse sentido, sim. Nessa magnitude, talvez não. Exatamente. O que o Luiz está querendo dizer é assim, a gente deve obedecer a este gráfico, mas o que pode acontecer é que a gente tenha impactos menores ou maiores, depende muito de como as coisas forem se desenvolvendo nas próximas cenas, dos próximos capítulos aí, né? Exato. Exatamente. Eu já vi estudo falando que a gente de fato está conseguindo fazer o achatamento da curva. Já, inclusive estudos de fora falando sobre isso, né? A gente tem um clima mais quente, tem uma série de detalhes aí que podem estar contribuindo para isso. Agora, não podemos relaxar, nós temos que continuar ali na pegada de segurar essa onda, porque quanto mais rápido, a Universidade de Harvard fez um estudo dizendo que quanto mais forte é o teu lockdown, mais rápido a tua economia retorna, porque você pode novamente ter os momentos de abertura para todo mundo fazer negócio. Agora, é uma história nova, né, Luiz? É um tripé que tem que ser equilibrado, ponto. Um ponto interessante que o Delprete colocou lá, que eu acho que é muito bacana a gente até trazer isso como discussão para que as pessoas reflitam sobre isso. Né? E refletindo sobre isso, elas possam criar as suas estratégias também. Porque foi uma coisa que me refletiu. Ele falou assim, é possível hoje, tecnologicamente, você fazer negócios? Possível, né? Você pode comprar imóveis neste momento? Pode. Você pode visitar virtualmente, você pode assinar os contratos virtualmente. Nos Estados Unidos, inclusive, já estão fazendo até digitalmente a transação com o cartório. O notary, né? O cartório. Porque nesses momentos as coisas passam, acontecem, a gente tem que ajustar, né? Então, pode ser que na Itália, por exemplo, eu estava conversando com o Máximo Forte, ele falou que na Itália é obrigatório, se eu quiser passar o meu imóvel hoje
no cartório, é agendado, a polícia acompanha para garantir que você vai fazer tudo dentro da segurança, então vai lá, o pessoal dos carabinieri vão lá, acompanham as partes para garantir a segurança de todo mundo, mas é obrigatório, por lei lá, você não para de fazer negócio, né? Então, assim, pode. Aí o Delprete colocou a seguinte pergunta que eu achei. Os clientes vão querer, né? Essa que é os dois pontos. Poder a gente pode, mas os clientes querem fazer isso? Eles querem se expor nesse momento? Então, eu acho que isso também é um ponto para todo mundo refletir e pensar nas suas estratégias de relacionamento, de retomada, de como preparar o terreno para o que vem depois, né? Exato. Então, de novo, a tendência das coisas é seguir essa linha, porém com magnitudes diferentes. Eu vejo que o mercado brasileiro ele é bem mais elástico do que o europeu, por exemplo. Absurdamente mais elástico que o europeu. Então, a questão de confiança, o brasileiro ele é mais confiante, ele é mais otimista por natureza, o que obviamente isso se reflete em negócios. Ponto. Então, a economia estando bem equilibrada, né? As pessoas estando tranquilas com relação à renda, as coisas fluem muito bem. Então, você passa aí 2, 3 semanas, um período um pouquinho mais turbuloso, mas depois tranquilo. É isso aí. Eu também acho que a gente tem por natureza ser mais otimista e isso, de uma certa forma, ajuda a gente até a retomar os processos todos, assim, né? Exato. E fazer a coisa acontecer. Exato. Outro ponto importante aqui, eu estou olhando meio que dando uma colada aqui nas coisas, como os portais se comportaram, fazendo todas aquelas estratégias de desconto e de market share e tal. Então, existia uma coisa bem interessante, né? E ele fala uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente também já falou muito aqui, que é estamos todos em modo sobrevivência, né? A gente tem que atuar neste momento pensando no que fazer para sobreviver a este processo e depois retomar, enfim, depois você se ajustar. Não existe um passo 2, né? O passo 2 é sobreviver. Exato. Né? Estou vivendo aqui, e o próximo passo qual é? Não, o próximo passo ainda é se manter vivo. E aí se manter vivo em todos os sentidos. Se manter vivo, ativo junto com o seu cliente, se manter vivo nas suas estratégias de marketing, fazendo um bom trabalho de posicionamento. Talvez você não consiga fazer não consiga atrair novos leads, mas você pode posicionar a tua marca, pode se mostrar útil e contribuindo com a sociedade. O pessoal da Casa 63 em Palmas, depois eu até recomendo a quem quiser ir lá, dá uma olhada no Instagram da Casa 63 em Palmas. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana nesse momento para todo mundo em casa, de dar informação, de dar conteúdo. Isso. Eles fizeram, inclusive, outro dia contrataram um músico lá, o cara fez um show pelo Instagram para os clientes da Casa 63, para a galera fazer um happy hour e tal. Enfim, eles estão contribuindo com o cliente de uma outra forma nesse momento e criando posicionamento. Então, se manter ativo também nesse sentido. O que a Beth acabou de comentar, vamos trabalhar com o proprietário nesse momento. Exato, é o que a gente sempre tem falado. Isso aí. Você foca no teu cliente vendedor, nesse caso, reprecifica os imóveis, passa os cenários, o que está acontecendo economicamente, qual é a estratégia que você vai adotar com aquele produto, como reposicioná-lo no mercado, assim por diante. Então, sempre passar esse posicionamento de autoridade para o cliente. Isso é fundamental. É isso aí. Então, observando tudo que aconteceu, ou que está acontecendo em outros países, existe luz no fim do túnel, a gente não pode entrar na paranoia de achar que o mundo acabou. Isso. Né? Mas Guilherme, vai vir uma crise econômica absurda, vai vir um problema de desemprego, vai vir... tudo isso são possibilidades que a gente não tem como dizer hoje, porque a gente não teve nunca um precedente como esse. Nunca na história a gente desligou a máquina e ligou ela de novo, de forma proposital, né? Porque o que a gente está fazendo é isso, está todo mundo desligando a máquina de forma proposital e ligando a máquina de novo. Então, a gente dando um reset, sabe né? O que vai acontecer. Dando um reset. Então, a gente... assim, estamos vivendo a história. Essa que é a verdade, né? Até me veio aqui aquela história que a gente comentou aqui dentro da empresa, né? Fazendo uma analogia, por exemplo, com a Fórmula 1, que é a curva de alta intensidade. Basicamente assim, pessoal. Que é a analogia que a gente fez dentro aqui do nosso negócio, tá? Pensa que os negócios são como se fosse um carro de Fórmula 1, tá? E você está acelerando, chega lá no final da reta de aceleração,
você tem uma curva muito acentuada, que basicamente é a crise, vamos chamar assim, né? Um período de De dificuldade. desaceleração, Exato. Que os grandes, habilidade, de um monte de o coisa. que os pilotos bons fazem? Eliminam todo tipo de possível problema que ele possa ter. Então, ele monta a estratégia, e obviamente o time junto, né? Monta a estratégia e fica preparado para fazer essa curva. Então, ele desacelera rápido, né? Enquanto ele está fazendo a curva, ele já começa a reestruturação das coisas. Então, pensa, o que eu vou fazer ali para frente, qual que vai ser a minha nova estratégia, como é que eu vou me posicionar novamente. E antes do final dele, ele já começa a acelerar de novo. Então, recontratação, reinvestimento e assim por diante. Para quando sai da curva, ele já sai acelerando e sai na frente. Obviamente, quem estava na frente dele, ele consegue fazer essa ultrapassagem, vamos dizer assim, né? É isso aí. Eu achei bem interessante essa analogia. Eu acho que essa analogia ela é perfeita e eu acho que ela bate muito com as reuniões que a gente tem feito com os bancos, certo? Uhum, perfeito. Eu acho que os bancos estão totalmente com essa estratégia de piloto de carro de Fórmula 1 no final da reta. Eles colocaram o pé no freio primeiro, estão se estruturando, se ajustando, mas já estão enxergando o potencial lá na curva de retomada para largar na frente. Né? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho nas conversas que a gente tem com os bancos aí, enfim, a gente acaba conversando com gente do mercado financeiro quase toda semana. Exato, e que basicamente é o relatório que a gente viu aí, podemos comentar sobre ele agora, mas inclusive até hoje o economista-chefe do Itaú já fez um relatório, né, um report, da visão do asset management deles para 2020 e 2021 de números, tá? Do Brasil. De novo, baseado nos dados que eles têm hoje. Hoje. Né? Porque daqui um dia tempo 3. Eu assisti uma live de vocês no dia 3 de abril que falava que Itaú, vocês estavam errados. Não, vamos lá. O Itaú hoje, fotografando o que ele tem na mão de dados e mercado... 3 de abril. No dia 3 de abril, eles publicaram um relatório dizendo quais são as expectativas. Eu acho que esse é o ponto. Né? E que bate muito com as estratégias que a gente viu naquela live do ministro da Economia. Que a gente assistiu, as 2 horas de live. Bate muito com a ideia e a visão que o ministro tem do que pode acontecer no futuro com o mercado brasileiro. Sim. Né? Deixa eu abrir aqui. Então, basicamente, o que o banco tem... Isso, logicamente, vários economistas, né? É um consenso ali previsto para os próximos trimestres e até o fechamento do ano, tá? A gente está prevendo, eles no caso, né? Uma previsão de uma queda no PIB na faixa de 3%, tá? Não entender isso como ruim, a gente já volta nesse ponto aqui. É uma retração da economia, obviamente, mas Exato. tem seu motivo. Pelo chicote, que vem logo na sequência. Tá? Isso aí. Mas assim, Selic na faixa de 2,3%. 2,3%. Queda maior na taxa de juros. O Exato. que significa um sinal de confiança, né? Porque juros está ligado a risco. Né? Exato. Pelo menos sempre aprendi isso. Juros está ligado a risco. Então, se você tem taxas de juros sendo reduzidas, significa também que você pode ter um menor risco no futuro ali, a visão de futuro com um risco menor. Isso. E você tem, então, um IPCA, que é a inflação na faixa de 2%. Então, você vai ter aí, vamos dizer, 0,3% de juro real, tá? E um câmbio na faixa de 4,85%. E um desemprego na faixa de 13 milhões de pessoas, que hoje está em 11. Legal. Tá? Então, foi muito bacana, porque comparando ali, quando você compara ali as projeções que aconteceram e o que aconteceu no passado, a gente teria um ano de 2020 muito parecido com o ano de 2016. Em retração de mercado, teria um problema do desemprego, etc, etc e tal. Mas, né, por motivos totalmente distintos. Né? A gente, em 2016, teve um ano terrível por conta de um processo de impeachment e de uma desaceleração que a economia vinha sofrendo e tal. Neste momento, a gente teria um ano ruim, entre aspas, mas porque a máquina foi desligada. Ou seja, enquanto lá atrás, e aí até já serve isso como uma pergunta para você também, Luiz, porque o cara que manja de economia aqui é você. Enquanto lá atrás a gente teve um ano ruim em 2016 gerado
pela mola estar já esgarçada ou estar estragada, aqui a gente teria um ano ruim, mas com a mola comprimida. Então, né? a grande diferença, o problema passado era o problema de excesso de crédito num mercado que já estava desgastado. Ponto. Agora você tem exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Você tem um mercado com uma extrema capacidade ociosa em N fatores, em que você vai ter uma taxa de juros extremamente baixa, uma inflação baixa, né? um câmbio alto. O que favorece exatamente o quê? Investimento estrangeiro. A gente sabe que o investimento estrangeiro, quando ele entra no Brasil, ele é isento de imposto, tá? Ao passo que se você faz as reformas estruturantes, que são reformas administrativas, tributárias, enfim, as outras duas, a de juros e a trabalhista que já foram feitas, você arruma a tua casa, aí, meu amigo, esses 13 milhões de desempregados que você gerou de maneira que teve que acontecer. E assim, e vamos lembrar que a gente está indo para 13 milhões de desempregados, mas a gente não está saindo de zero, né? A gente está saindo de 9 milhões, de 10 milhões, ou seja... Só que são desempregados qualificados. Exatamente. São pessoas qualificadas que forçosamente foram colocadas no mercado do desemprego. Então, ao passo que você tem todos esses elementos trabalhando, qual que já é a visibilidade para 2021? Você tem uma Selic na faixa de 1,5. 1,5. Uma taxa de juros de 1,5 no Brasil. Era 15. É surreal, 10 vezes menor. Exato. Então, basicamente é o seguinte, você vai ter uma Selic na faixa de 1,5, uma inflação na faixa de 2, mais ou menos. Então, você começa a ter um juro real negativo. Você tem um câmbio extremamente alto, você tem as reformas feitas, você tem todos os cenários, todos os ativos, digamos, bem alinhados, mais uma massa de, entre aspas, desempregados, que são pessoas qualificadas que foram postas de maneira forçada no mercado do desemprego. Você tem dinheiro de fora entrando aqui, você tem todos esses elementos destravando exatamente o quê? Todos os investimentos que estão comprimidos no Brasil. Logística, energia... Isso, então vamos lá. A gente pode fazer um paralelo disso com os anos de 2010, 2009, 2010, 2011 no Brasil, quando a gente teve o subprime de 2008, que o mundo praticamente estava indo para baixo, e a gente começou a acelerar aqui, 2009, 2010, 2011, um ano excelente. Dá para fazer um paralelo com isso? Espera, como é que é a pergunta? Sim, ó, em 2008, a gente teve o problema do subprime nos Estados Unidos. Certo. Então, o mundo praticamente retraiu. Mas a nossa economia em 2009, 2010, 2011, ela reagiu, certo? A gente teve uma reação, a gente meio que viveu o anticiclo daquele momento. Tanto é que a gente lamentava em 2010, tipo, pô, as coisas aqui estão andando, pena, imagine se o mundo também estivesse andando no mesmo ritmo que a gente. Será que a gente pode viver o mesmo momento aqui? Óbvio, a gente está aqui viajando nas ideias, mas claro. A gente poderia viver o mesmo momento? São dois momentos bem diferentes, né? Bem diferentes. Porque o problema que você teve em 2008 e depois aqui para cá, no Brasil foi bem depois, ele foi causado por problema de fato de quebra no mercado financeiro. Corrida aos bancos, falta de liquidez, assim por diante. O que você tem agora você tem um atleta saudável, mas que você fala, cara, você não pode correr. Mas o cara é campeão mundial de tiro de 100. Então, o cara tá parado, mas ele é bom. Ele tem todos os elementos que, obviamente, trouxeram ele até aqui. Só que você fala, cara, você não pode mais fazer nada. E você virou um desempregado. Então, você tem os elementos que fazem que depois, quando esse processo de retomada com base na confiança e nas expectativas, o tiro seja muito rápido. Então, por isso que a gente fala desse efeito chicote várias vezes, né? Chicote, 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 chicote. A gente já falou sobre o efeito chicote da economia e a gente está acreditando nisso. Na realidade, assim, existem duas formas de você olhar para o que vai acontecer. Tem gente que está olhando para isso como o caos e o fim dos tempos e projetando tudo o que pode acontecer de negativo e tal. Então, existem as pessoas com mais pessimismo
e que vão projetar o mundo daqui para frente por um bom tempo e Sim. mergulhado em crise. Eu tenho por hábito, e, obviamente, de tomar as precauções e tentar entender que tudo isso, que não existe uma festa, mas eu tento olhar aquela brecha que existe ali, que pode me dar a chance de crescer e me desenvolver É do isso. ponto de vista de empreender, né? Então, assim, eu prefiro olhar que pode existir um cenário, e aí eu acho que essa é a dica que a gente está dando para as pessoas aqui nessa live, pode existir um cenário de retomada, de velocidade, e que a gente pode se estruturar pensando nisso. Obviamente que você não vai apostar 100% das suas fichas nesse cenário, mas deixar de enxergar ou deixar de pensar nessa possibilidade já coloca você perdendo no jogo, né? Então, é um momento complexo, mas que você tem que estar antenado em todos os sentidos. Exato. Com muito trabalho, você sai muito mais forte. É um fato. É isso aí. Agora, por exemplo, ó, uma informação bem legal que saiu ontem, acho que todo mundo deve ter visto aí também, foi zerado o IOF para operações de crédito. Então, Pois você é. tem cada vez mais fomentos Para a economia não forçosos. parar, né? Para a roda Exato. girar. Exato. Exato. É isso Todas aí. as operações de crédito isentas de IOF por 90 dias. Todas. Foi, exatamente. Né? E assim, eu acho que. Como é que eu botou ali? Ó? Eu acho que o caos. Peraí. Eu acho que é um caos, porém é maravilhoso. Sim, porque é no caos é que você tem as boas oportunidades. Mercados caóticos, eles têm algumas vantagens, né? Existem diversas desvantagens, mas mercados caóticos te dão oportunidade de inovar e crescer nesse ponto, te dão a oportunidade de criar novos players, ou seja, pode ser que amanhã ou depois, vamos olhar para o nosso mercado, nosso setor. A gente tem um mercado de portal muito consolidado hoje, certo? A gente está falando aqui de Viva Real, de Zap, O de Móvel LX. Web, o LX, está ali, né? Mas quem garante que no decorrer desse tempo aqui, de 2, 3, 6 meses, 10 meses, não surja um cara que construa algo que seja disruptivo e se consolide como um outro player? Exato. Essa possibilidade só existe em momentos como esse, né? Porque quando está tudo muito ajustadinho, tudo muito perfeito, o mercado que não está desregulado ali do ponto de vista do caos, é muito difícil você romper barreira e criar novos players. Então, essa é uma oportunidade. E você que é corretor de imóveis, você que é dono de imobiliária, tem que olhar para o teu negócio nesse momento. Aí a minha opinião como consultor, tá? Tem que olhar para o seu negócio nesse sentido. Aonde está a filha da mãe da oportunidade que este momento está me dando, né? Aonde está? Porque ela está existindo para alguém. Quem está enxergando é que vai fazer a coisa acontecer. Isso. Aonde está? Está no meu reposicionamento como empresa, está na relação nova que eu posso construir com os meus clientes, está nas ferramentas de inovação e tecnologia que eu posso estruturar. Eu estava outro dia conversando com um dono de uma empresa de software. Ele falou para mim assim, de software CRMs para imobiliários, ele falou, Guilherme, eu nunca vendi tantos CRM como eu tenho vendido nessas 2 semanas. Sabe o que está acontecendo? Como a empresa do cara parou, é a grande chance que ele tem, o momento que ele tem, de trocar o software. Esse é o momento. Porque quando está a coisa caminhando, parar a empresa, trocar software, dá um pepino danado, né? Mas como a coisa meio que congelou, ele fala, pô, eu tenho 2 meses aqui, 40 dias, 1 mês para fazer essa troca. Então, tá aí, ele está vendo a oportunidade de chegar naqueles clientes e falar, pô, lembra que com a roda girando é difícil trocar o software? Agora a roda parou de girar, vamos trocar teu software e você volta mais forte. É isso aí. Então, e assim, assim, o que a gente tem passado aí para os nossos clientes? Pessoal, tipo, faça um pente fino no seu portfólio. Faça um pente fino no seu portfólio. Reprecifique os imóveis. Valida as informações. Fique próximo do seu cliente. De novo, é um momento de oportunidade que está todo mundo aberto para discutir coisas. É isso aí. Né? O cliente vendedor está ativo, continua ativo. O vendedor. Não esqueçam, o vendedor continua Exatamente. ativo. Exatamente. Isso, olha lá, reestruturação que você sempre posterga. É isso aí, agora é a hora de não postergar nada, é pegar e fazer acontecer. Né? É o teu momento de mudar as plataformas, integrar software, criar novos processos. Este é o melhor momento que você vai ter. O Del Prete usou esse termo também, a gente já tinha usado, é engraçado que, pô, a gente meio que está muito alinhado, a gente já tinha comentado sobre isso.
a gente está enxergando isso como o intervalo de jogo. Uhum. Cara, você está tendo a chance de, durante o jogo do ano, parar e, pô, peraí, vamos trocar essa peça aqui, essa peça não estava dando certo, isso aqui eu já estou vendo, já tem um tempo que eu estou vendo que isso não está legal, vou trocar aqui, vou mudar. Então, aproveitem esse momento para isso. É isso aí. Tá? E a gente tem criado várias estratégias prontinhas para compartilhar com vocês, tá? Então, quem ainda acabou não entrando em nenhum dos grupos, procure aqui o nosso time, tá? Vá aqui no nosso perfil, clica no nosso Linktree ali, procure os nossos, ou time de suporte, time de cliente, time de vendas, enfim, qualquer um fala, pessoal, quero entrar aqui no grupo de vocês para a gente trabalhar em conjunto, tá? A gente está criando vários produtos financeiros, produtos de tech, de estratégias, enfim, para vocês entrarem e se posicionarem bem legal nesse momento. É isso aí. A ideia é estar junto, do mesmo jeito que a gente está falando para vocês. Estejam juntos dos seus clientes, que nessa hora ele vai precisar da tua orientação e da tua ajuda. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui na Imóvel. A gente quer ficar próximo dos nossos clientes, ajudando da forma que a gente pode, orientando, ajudando, trazendo ideias, indo buscar informações lá de fora que muitas vezes as pessoas não têm nem o acesso ao canal da onde buscar e tal. Às vezes tem até dificuldade com a língua de poder entender o que os caras estão falando lá fora. Enfim, a gente está indo buscar isso também para poder ajudar vocês aqui nesse sentido. Né? Então, essa é a nossa contribuição. É isso aí. Mais alguma coisa, Luiz? Acho que está bem resumido já por hoje. Isso, eu espero que tenha sido útil a informação que a gente trouxe. Enfim, se você acha que tem gente que você conhece que precisa assistir alguma coisa que a gente falou aqui, clica no aviãozinho aí, encaminha para ele. Enfim, vamos crescer essa comunidade de pessoas que estão trocando ideias e se ajudando para a gente sair do outro lado mais forte, mais profissional e preparado para o que vier. Seja para cima ou para baixo, a gente vai ter que trabalhar muito para poder continuar vivo e estamos todos no modo sobrevivência. Boa, é isso aí. Pessoal, segunda-feira estamos de volta aí no jogo. Exatamente. Vamos ver o que acontece nesse final de semana, porque 48 horas passou a ser um mês agora, né? Exato. Então é isso aí. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Até tchau. a próxima aí. Tchau, tchau. Até.